através da sua palavra, o Senhor quer nos conduzir à realidade do reino de Deus, à realidade para a qual Ele nos chamou como igreja e, na verdade, nos resgatar. Abra a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, é o texto da nossa série de mensagens. Santo, santo, santo. Glória, 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 glória. Santo, exaltado. Toca, Senhor, no coração dos teus filhos, para que a palavra do Senhor caia em solos férteis, para que a palavra do Senhor encontre o lugar, ó Deus, para gerar frutos dignos de arrependimento que glorifique o teu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Nós daremos continuidade à série de mensagem. Os bem-aventurados é o tema dessa série de mensagem. Hoje é a segunda mensagem dessa série, ou segundo episódio, como você quiser chamar, onde estaremos trabalhando um tema, o seguinte tema: nada tem sucesso como o fracasso. Esse tema não foi forjado originalmente por mim, mas foi uma frase que peguei emprestado de um jornalista, teólogo, J.K. Chesterton. Ele declara essa palavra falando sobre os princípios do reino de Deus, do quanto é completamente contraditórios em relação aos princípios deste mundo. É um paradoxo tremendo, e nós estamos diante de um paradoxo deste versículo que hoje será abordado. A bem-aventurança que será abordada hoje, que é lá em Mateus capítulo 5, no verso de número 4, aonde a palavra do Senhor diz: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Irmãos, nós estamos diante de mais uma bem-aventurança, mas precisamos recapitular o que nós falamos na primeira bem-aventurança, para entender que essa realidade que está sendo apresentada está dentro de um contexto. Porque se você não entender o propósito que Jesus tem, a intenção de Jesus ao transmitir o Sermão do Monte, você não vai compreender o que significa cada bem-aventurança. Você vai entender de uma forma errada, achando, por exemplo, eu tenho isso, que coisa boa, eu tenho isso, mas eu não tenho isso. Mas pelo menos eu tenho essa qualidade da bem-aventurança, então já está mais garantido a minha entrada no reino dos céus. E eu quero te dizer que se esse pensamento existir, eu tenho essa característica, mas não tenho essa, você está excluído completamente da realidade do reino de Deus. Porque o sermão das bem-aventuranças, eles não são plaquinhas aonde as pessoas escolhem qual usar ou qual se identifica mais. Não é isso. Jesus, ele está apresentando, quando ele diz no versículo 3, bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino dos céus. Isso acontece porque Jesus está apresentando a característica do reino, de um cidadão do reino. Deus está mostrando a natureza do reino, porque no capítulo 3 de Mateus, ele começa a sua mensagem anunciando que o reino de Deus já é chegado. Arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. E no momento propício, onde ele para com a multidão e os seus discípulos, ele começa então a ensiná-los. Pessoas que estavam seguindo com pessoas pobres, pessoas que sofrem, pessoas que no seu dia a dia tinham diversas fragilidades sociais, diversas fragilidades psicológicas, emocionais. A essas pessoas a graça do Senhor foi derramada sobre ela, a bondade de Deus foi derramada sobre ela, o reino de Deus se manifestou nela, porque a palavra ainda no capítulo 4, antes de iniciar as bem-aventuranças, é declarado que toda aquela multidão foi tocado e curados. Jesus curou aquelas pessoas que estavam ali, e só depois o Senhor começou a anunciar um sermão extremamente poderoso, que está falando do reino de Deus. Porque, irmãos,
parar para pensar a que reino você pertence e a que reino você quer pertencer, afinal de contas, para onde você está caminhando. E para identificar isso, não é unicamente o fator levantei a minha mão, aceitei a Jesus, então por lógica eu estou indo para o céu. Isso pode ser uma grande mentira que o diabo colocou no teu coração, uma grande ilusão. Porque para você identificar a tua caminhada para o reino dos céus, você tem que identificar numa atmosfera de princípios, princípios estes que se manifestam no caráter, no dia a dia, na disposição, no pensar, no falar, a semelhança de Cristo. Porque o sermão da montanha não é um sermão sobre o reino, mas é um sermão sobre o pregador do reino, é sobre Jesus Cristo. Ele inaugurou o reino em nossos corações. Ele inaugurou o reino entre nós. Ele disse: se eu expulso demônios pela mão de Deus, então é chegado o reino de Deus. Jesus e a manifestação do poder manifesta a identidade e realidade do reino de Deus na terra. Não é falar que o céu é a terra, não, mas o reino dos céus, o reino da salvação, o reino de justiça. Ele conseguiu entrar através de Jesus, ele conseguiu penetrar na realidade de condenação da humanidade, na realidade de perdição, na realidade de escuridão. Na minha e na tua realidade Jesus chegou, amém? Jesus chegou para mostrar que o reino estabelece poder, pois o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder, amém? Você crê nisso verdadeiramente? Então você precisa entender que nós estamos diante de um grande paradoxo. Paradoxo, o que significa essa palavra? Uma aparente contradição. Porque a palavra diz primeiramente feliz. Mais que feliz são aqueles que choram. Irmãos, quem é que está buscando chorar? Me diga. Quem é que está buscando chorar? Quem é que por tendência natural busca grupos que estejam chorando, lugares aonde o choro seja predominante? Porque a nossa sociedade, a nossa filosofia busca alegria, busca felicidade, busca extravagância, busca aquilo que me faz feliz, seja por segundo, momentos. Nossa tal busca pela felicidade faz abandonarmos o reino de Deus, abandonarmos a Cristo, a pisotear na cruz de Cristo por momentos, segundos de prazer, porque intitulamos aquilo como felicidade e mal sabemos que passaremos a eternidade do inferno se não compreendermos o que o Senhor Jesus está falando neste momento. Que choro é esse que promove tanta felicidade a ponto de ser colocado nas bem-aventuranças? Uma coisa não está desassociada da outra. Uma palavra não pode ser tirada do seu contexto. Como eu disse, o sermão da bem-aventurança, ele não são blocos separados, eles estão interligados porque é o caráter de um cristão. Então não existe um sem o outro. Se você vive o caráter cristão, você vive todas as bem-aventuranças. Seja em um grau maior ou menor de lapidação, mas tem que viver todas como cristão. Se você não se identifica e acha estranha as bem-aventuranças, que coisa estranha, isso aqui eu nunca nem pensei nisso. Então eu quero te comunicar nesta noite, você nunca entendeu o que é evangelho, você nunca entendeu a pregação de Jesus, o caráter de Jesus. Você seguiu a igreja, você seguiu modismos internos na igreja, você seguiu rituais e tradições, achou legal, bonito. Você se moldou como num ambiente, por exemplo, de pessoas que vão para o campo militar. Eles se moldam a um padrão de disciplina aonde aquele ambiente promove. Você também talvez se moldou a critérios religiosos e acha que por isso está vivendo Cristo, está sendo semelhante a Cristo, está longe desta busca. E é tão simples quando a gente faz a pergunta: eu tenho me sentido feliz por chorar? Porque a última pergunta, a última resposta, melhor dizendo, que eu escuto de um cristão é: você é feliz? A primeira resposta é não. Se você for sincero e se pergunta para um cristão: você é feliz? A primeira resposta é não. Essa
é a grande verdade. Nós vemos isso na prática, nós vemos isso na adoração, nós vemos isso no entusiasmo de pregar o evangelho e testemunhar lá fora. Nós vemos isso no abrir a boca, porque felicidade de uma bem-aventurança é júbilo. É uma celebração de intensidade que não é medida pelo seu nível de sofrimento, mas pelo nível da presença de Jesus em teu viver. E eu não vejo as pessoas buscando motivos para chorar, no sentido bíblico que os irmãos vão entender. Mas eu estou vendo pessoas buscando motivos para rirem, motivos para celebrarem. E não como nos orienta a palavra em Lamentações, em Provérbios, que nos diz Salomão, em sua sabedoria dada por Deus, que melhor é estar em um lugar onde há pranto do que aonde há alegria, porque aonde há pranto é melhor estar no velório, por exemplo, que é esse aonde ele diz que é o melhor lugar de estar, porque ali você reflete sobre a vida. Mas enquanto você vive pela superficialidade, por quanto você vive por um evangelho manipulado pela vontade, pelo sistema dos homens, você está longe de viver aquilo que Jesus tem estabelecido. Por isso, na caminhada a essa retidão, conforme foi ouvindo a palavra do Senhor, conforme foi entendendo, eles foram abandonando a Jesus. Eles não foram agregando, eles foram abandonando ao Senhor Jesus Cristo, ao ponto de Jesus questionar os seus discípulos: vocês não querem também ir embora? Mas Pedro, inspirado por Deus, diz: para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Por isso nessa noite fica atento, porque tem muitos, biblicamente, para identificar o que é esse choro. Esse choro não é de uma ordem natural, não é esse choro que nada produz, não é esse choro de desespero que promove morte e destruição, não é esse choro que não transforma o caráter, não é esse choro que você não muda, não é esse choro que você enxerga a situação e carrega a culpa plenamente, carrega o mesmo cenário de vida. Não é esse choro. Esse choro é algo tremendo. Esse chorar é algo profundo. Esse chorar tem uma condução. A palavra diz que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. E aonde ele está, se não é dentro do povo de Deus? Aonde ele está gemendo, se não é no meu e no teu interior? Por isso nessa noite, através dessas 4 características sobre o choro espiritual, que nos faz entender que estamos sendo movidos pela realidade do Espírito Santo. Porque se você não chora, meu irmão, no mínimo por essas 4 realidades, você precisa se desesperar por Jesus Cristo. Você precisa rever seus conceitos de comunhão, de intimidade, de evangelho, de caminhada. Porque esse choro, ele está atrelado ao mais profundo ser, ao mais profunda essência da ação do Espírito nos seus sentimentos mais vivos. Esse choro é quando colide uma ação do Espírito em nosso ser. E você vai entender agora através da palavra de Deus. A primeira característica desse choro que nos conduz à consolação do Espírito Santo é o choro de adoração. É um choro bem conhecido, amém, irmãos? Amém? Nós adoramos ao Senhor e choramos, não é isso? Você não consegue medir as lágrimas no seu olhar, você não consegue conter o tremor do teu coração e do teu ser na presença do Senhor. Nós vamos nos desmanchando, nós vamos desaparecendo na presença do Senhor Jesus. Isso vai acontecendo de uma forma extraordinária. Mas quando nós vamos para a expressão bíblica, quando nós vamos para a adoração, para a adoração prática, nós vamos ver que essa adoração não é qualquer uma. Não é qualquer uma, não é todo mundo, e isso eu digo com veracidade, porque eu vivo de experiências práticas com famílias, com pessoas, principalmente porque nós vivemos um ministério com uma intensidade de poder muito grande, no sentido cura e libertação, muito intenso. Então muitas pessoas me perguntam sobre essa questão de poder, e já me perguntaram e continuam perguntando. E eu sempre busco
a conduzir o entendimento para a simplicidade do ser de Cristo Jesus, para o que a palavra mostra, o que move o Senhor, o que move o poder de Deus, o que move a mão de Deus. E nós aqui temos um exemplo muito interessante que se encontra em Lucas capítulo 7 e todo. Você pode marcar o texto para ler em casa, porque eu não vou ler todo o texto, só vou destacar um versículo e falar do seu contexto. Estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Esta é uma mulher que chegou na casa de Simão, um cobrador. Jesus chegou para fazer uma refeição junto nessa casa onde tinham muitos outros homens, onde tinham autoridades. E aquela mulher, ela entra, aquela mulher, diz a palavra, que ela regou os pés de Jesus com suas lágrimas. E diz que com os seus cabelos ela enxugava os pés, aleluia, os pés do Senhor Jesus. Irmãos, imediatamente Simão, aquele homem cobrador que estava ali, ele olhou e ele pensou no seu interior: se ele fosse profeta, ele saberia que essa é uma pecadora. Foi o primeiro pensamento interior dele, aleluia. Sabe o que nos impede de chorar na presença do Senhor? São os nossos preconceitos estabelecidos, são os nossos dogmas humanos, são as doutrinas do nosso ego, estabelecidas em nossa arrogância, que nos impede de nos quebrantar na presença. Eu não consigo chorar, eu não sou de chorar. Isso não existe. Isso não é uma questão se você se identifica com choro ou não. Isso é uma reação do poder. Quando a glória se manifesta, aquela presença santa, pura, não tem outra solução, tem que se desmanchar. O nosso ser não aguenta. O Espírito, ele eclode em adoração. A gente rompe com protocolo, se ajoelha quando não mandou ajoelhar, a gente pula quando ninguém está pulando, a gente ergue a mão quando ninguém mais está erguendo, a gente se deita quando tem que deitar, porque diz o que está acontecendo, você está se rendendo em adoração. O Espírito começa a quebrar, ele começa a moer, começa a desbloquear, e você começa a viver uma liberação. Mas enquanto eu alimento o orgulho, enquanto eu digo: isso aí é mentira, olha, isso daí é uma farsa, olha, isso aí eu não concordo, isso aí não está do meu jeito, você não chora, você pede a oportunidade de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Você pede a oportunidade de ser conduzido pela glória do Senhor, pelo poder do Senhor, porque você está sendo um juiz ao invés de um adorador, aleluia. Mas o Senhor Jesus vai mais profundo, quando ele identifica aquele pensamento, porque Jesus tudo sabe. Jesus disse: Simão, me responde uma coisa, meu querido. Há um homem, ele tem uma dívida de 500 dinheiros, ou de 500 denários. Outro tem de 50. Nenhum dos dois pode pagar, mas os dois são perdoados da sua dívida. Quem amará mais a quem lhe perdoou? Simão respondeu: logicamente, aquele que devia uma quantia muito mais alta. Aleluia. Por isso, Simão, por isso que você não me deu um ósculo santo. Quando eu cheguei aqui, você não beijou a minha face. Quando eu cheguei aqui, você não me ungiu. Quando eu cheguei aqui, você não viu que eu sou a centralidade, que eu sou tudo, que eu sou precioso. Você não viu que eu sou valioso. Essa mulher, pobre de espírito, dependente, se jogou, que não quer saber de protocolo, sistema. Essa mulher chorou o choro que agrada ao Senhor, o choro que dignifica o reino de Deus nessa terra, o choro que expande a glória do Senhor, que revela a natureza de Cristo, e Cristo recebe aquela adoração. Sabe por que muitos não têm chorado? Porque não estão enxergando o nível do perdão que receberam. Sabe
Muitos não estão chorando porque estão perdendo tempo julgando os outros e falando é por isso ou por aquilo que eu não faço isso para Jesus, ou porque eu não sou mais fiel, por causa de mau testemunho. Mas você não está entendendo que o inimigo está te distraindo da realidade do quanto você foi perdoado. Você não quer perdoar, você não quer ser misericordioso, você não quer tratar o outro como Jesus te tratou, porque você não está enxergando como Ele age com você. Jesus não te perdoou porque você diz que não pode perdoar, que essa pessoa não merece de jeito nenhum. Porque cristão, para você ver que este sermão ele é terrível, porque ele revela o que é e o que não é. E a natureza desse sermão, irmão, é completamente diferente deste mundo, é totalmente diferente de nós, nossos princípios terrenos, nossos anseios. Eu não estou vendo ninguém aqui com anseio de chorar, um choro espiritual, o choro da adoração. Não sabe o que fazer, adora, chora, move os céus, move a terra com o teu choro, com a tua adoração. Aquela mulher sabia o quanto ela foi perdoada, ela sabia de onde ela saiu. Meu querido, você está esquecendo de onde você saiu? Você estava esquecendo que você saiu do lamaçal do pecado, da condenação do inferno, que Ele te transportou para o império de luz. E não foi para você se achar, não foi para você ser melhor do que ninguém, foi para você entender que você é um canal, que você é um instrumento. Porque assim como você estava num estado de degradação e condenação e foi salvo, você tem que comunicar isso para outra pessoa. E não é sentir melhor do que os outros, e não é falar, aquele lá merece isso, aquela merece isso. Não. O que nos conduz para o segundo característica do choro, que a palavra de Deus está falando nessa bem-aventurança. O choro da convicção do pecado. É o segundo tipo de choro, a natureza do chorar. Irmãos, a convicção do pecado é algo que todo cristão precisa ter de uma forma límpida, transparente, de uma forma plena. Se você não enxerga, eu já ouvi cada absurdo nesse mundo. Tem pessoas, irmãos, e não estou falando daqueles que não conhecem a palavra. Tem pessoas que dizem, eu não tenho pecado, que não se enxerga como um pecador. Faz tanto aos seus próprios olhos, é tão santo, aos teus olhos, aos seus próprios olhos é tão bom, que não se vê como um pecador. Isso não é estranho, irmão, de acontecer, porque Jesus nos deixa um exemplo muito claro em sua palavra, em Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao 14, quando nós temos uma declaração de dois tipos de oração. A primeira oração é feita por um fariseu hipócrita. Ele começa a orar e diz, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como aquele publicano, eu não sou como aquele pecador. Eu jejuo, eu me consagro, eu me santifico. E diz a palavra que ele saiu dali sobre condenação. Porque aquele fariseu hipócrita, ele vivia tanta religiosidade, cuidado com isso, ele se enchia de tantas coisas que o autoconvenciam, que ele estava tão convencido, que era uma pessoa que praticava tudo certinho, e não que seja mentira isso. Há comentaristas bíblicos deixam muito claro que a prática, o que ele realizava era verídico. Realmente jejuava, realmente não estava praticando pecados, realmente tinha aquela vida de jejum, como muitos falam, eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia. Sim, você faz tudo isso, mas você não tem a atmosfera, o sentimento, a disposição de Cristo. Tem gente que carrega a Bíblia, tem gente que se ajoelha, mas não abaixa para estender a mão para uma pessoa de jeito nenhum. Há uma arrogância terrível, há um separacionismo, exclusivismo, seletismo, um elitismo, usando a palavra do Senhor, usando o intelectualismo, aonde Jesus diz, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Em poder. Na vida desses flagelados, desses necessitados, desses loucos, desses que nada são. A palavra diz, Deus escolhe as coisas loucas, Deus escolhe as coisas absurdas deste mundo para envergonhar as grandes, as sábias. Deus escolhe os que não são para envergonhar os que são.
Porque esse é o critério e a dinâmica do reino de Deus e a identidade do cidadão do reino. Ele chora, não tenha medo de chorar não. Está chorando, continua chorando, clamando. Agora chora com um choro que agrada a Deus. Chora com um choro que move céus e terra. Com um coração quebrantado e contrito que Deus jamais vai desprezar. Chore com um choro de dignidade. Com um choro sobrenatural. Você não sabe o poder das suas lágrimas espirituais na presença do Senhor Jesus Cristo. Não é esse choro de lamúria. Não é esse choro, irmão, de besteira do dia a dia, besteira. Eu não consegui isso. Eu fui despedido. E chora. Sim, existem motivos reais nessa terra, mas não é esse choro. Não é esse choro. É um choro de convicção real da natureza pecaminosa, mas também das práticas pecaminosas. Nós temos o exemplo de Davi. No Salmo 51, 17. O sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram, os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Era o contexto do ato pecaminoso em que ele traiu com Jetseba, houve um adultério. E neste contexto ele chorava. Ele diz, enquanto eu me calei, os meus ossos se secavam. Era um choro ali, de um sofrimento, de uma agonia. Mas um choro que o conduziu nos salmos que mais nós louvamos. Nos salmos que mais nós nos identificamos. Nos salmos que são bálsamos e cura para a nossa alma. Brotaram de um choro. Em meio a um reconhecimento, eu pequei. Somente contra ti pequei. Pecamos e não choramos. Pecamos e encobrimos nossos pecados. Pecamos e justificamos nosso pecado. Pecamos e usamos até a palavra para torná-lo mais leve, mais aceitável. Usamos o cenário cristão para esconder os pecados. E não temos chorado como devemos. Pela falta de convicção do quanto somos pecadores e o quanto temos pecado contra o Senhor. Irmãos, todos os dias a palavra diz que nós pisamos na cruz de Cristo. Nós falamos que nós tornamos o sacrifício de Cristo inútil para o nosso viver. Porque ficamos ignorando a obra de Cristo, ignorando a sua vontade, ignorando o seu caráter. E vamos louvando como loucos, insanos. Vamos declarando textos bíblicos, vamos lendo verdade, vamos falando que conhecemos a Cristo. Mas não choramos, não gememos. Davi gemia. Davi estava morrendo enquanto ele se calava. Mas o Espírito estava trabalhando no ser dele. Deus estava trabalhando naquela situação. Porque não importa o quão profundo é o teu pecado, quão grave seja aos teus olhos, aos olhos dos outros. Aos seres humanos que conseguem taxar pecadinho, pecadão, quando tudo é pecado e há o mesmo nível de gravidade. A única diferença que eu vejo é que a uns reconhece o quanto lhe é perdoado porque foram perdoados de coisa, por exemplo, aquele que é perdoado de um assassinato, daquele que foi perdoado de um roubo. Você acha que quem vai se sentir mais grato diante desse perdão e quem vai amar mais? Olha o termo que Jesus usa. Quando eu olho, eu quero amar, Senhor, me ensina a amar mais. Olhe no espelho, se olhe no espelho. Me ensina a te honrar mais, se olhe no espelho. Senhor, eu quero te adorar mais intensamente. Se olhe no espelho, quanto mais você enxergar o teu pecado, a tua natureza miserável, você vai dizer, só pode ser esse amor tão gigantesco para me alcançar. Só pode ser algo tão sublime para tocar na minha vida, para que eu seja alvo de tão grande amor. E você vai se despir e se desarmar de todo tipo de impulso
para julgar, para condenar, para excluir alguém. Quanto mais você enxerga a sua miséria espiritual, mais a glória de Deus é revelada, mais o seu amor é acentuado em teu viver. Como diz um hino bem antigo: se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, a andorinhas não voam mais, se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor, se isso não for amor. Mas quando é que a gente enxerga o amor do Senhor Jesus? Quando a gente enxerga o nosso pecado. A palavra diz que olha só, segura. A palavra do Senhor é muito poderosa. Bem-aventurados que choram, porque serão. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Jesus disse: eu não vos deixarei órfão, mas enviarei o Paráclitos, o Consolador. O ministério da consolação é o ministério do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Agora me diga, quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então quando você enxerga teu pecado, quem está te ensinando a enxergar? Quem está te mostrando e te convencendo? O Espírito Santo. Ele está consolando naquele momento. Não é vergonha ver o teu pecado, não é vergonha confessá-lo para Jesus, não é vergonha se arrepender, não é vergonha você olhar para o teu coração e falar: Senhor, quanta miséria no meu ser, Senhor, não acredito que eu estou tão distante, Senhor, me humilho no pó e na cinza, Senhor, eu te conheço de ouvir falar, Senhor, mas agora meus olhos te veem, porque o Espírito Santo te faz chegar. Mas nós não nos relacionamos com o nosso pecado, enxergando e lidando com essa realidade. Sabe por quê? Porque há um triunfalismo sendo pregado por um movimento gospel, por uma bandeja barata, por uma oferta de um evangelho barganhado, aonde você tem que rir, transparecer um modinho, tem que estar rindo, tem que estar pulando, tem que estar se alegrando, tem que ter pirulito, pipoca para você buscar Jesus. Você tem que entender que correr aos pés de Jesus não é pelo que Ele pode oferecer, é pela realidade em que nós estamos. Pela realidade que nós estamos. Você não corre desesperado para um médico, porque ele é bonito, porque ele é o melhor profissional no mundo, porque ele tem os melhores títulos, renomes. Não, você corre para ele por causa da tua enfermidade. Você corre para ele por causa da tua dor, quando está doendo, está apertando, corre. Não importa o nome dele, me ajuda, doutor, passa alguma coisa. É a nossa dor, é a nossa fragilidade. Agora, se eu levo o tempo só olhando para a vida dos outros, julgando os outros, julgando o ministério de outras pessoas, Jesus diz: aquele que comigo não ajunta, espalha. Jesus disse para os seus discípulos, quando eles viram uns homens expulsando demônios, filhos de Cefas, disse: Senhor, olha, teus homens expulsando demônio lá e não são do nosso grupo, o Senhor quer que a gente vá lá para que eles parem de fazer isso? Os discípulos não estavam entendendo nada. Jesus: não, deixa eles, quem não é contra mim é por mim. Mas nós somos cheios de rótulos, nós somos cheios de disse-me-disse, milindrezinhos, nós somos cheios de coisas infernais, carrapichos, coisas que nos deixam inflexíveis. E o que temos que fazer, não fazemos, porque estamos indiferentes, não choramos. E quando choramos, não choramos pelo motivo certo, choramos porque nos deparamos com a nossa vida fria e morta e infrutífera.
E não é um choro de adoração, não é um choro por convicção pelo pecado, é um choro de lamentação. É o choro aonde a palavra diz que um dia muitos estarão no lugar aonde há choro e ranger de dentes. Há muito choro naquele lugar. E é um choro que multidões se identificam. Mas o choro do povo de Deus é o choro que abre os céus. É diferente. Ah, fulano, você serve a Deus e sofre, cadê o teu Deus? É porque não entende o mistério. Mas você está dentro da atmosfera de quem entende, porque o Espírito Santo opera na tua vida. A terceira característica do choro, esse choro espiritual, é o choro pelo povo de Deus. Esse choro todo cristão precisa exercê-lo, precisa se identificar. É chorar pela realidade do seu povo. O que num campo natural é comparado aos parentes que choram pelos seus entes queridos. Quando choramos por um filho, quando choramos por alguém que está enfermo da nossa parentela. Só que na dimensão de Jesus, numa dimensão mais intensa e profunda, temos que chorar pelo povo de Deus. Chorar primeiramente, como nós vemos em Lucas 19, do 41 a 44, que diz: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Jesus, ao olhar para Jerusalém, Jesus chorou. E ele chorou porque disse: seus olhos estão cegos, e a minha paz vocês não veem. Neste dia vocês não recebem, mas virá o dia onde salteadores virão, aonde os grilhões virão, e vocês serão pegos. Jesus chorou sobre Jerusalém, porque ele veio para o que era seu. Jesus está dizendo: olha, vocês vão chorar. Se disserem ao contrário, é mentira. Vocês vão se lamentar, vocês vão chorar, vocês vão sofrer. O mundo vai se alegrar à custa de vocês. O mundo vai zombar de vocês. O mundo vai cantar vitória olhando para vocês, se achando vencedores, que triunfaram sobre vocês. Mas Jesus diz que a nossa tristeza será transformada em alegria. E daí vem a nossa último hoje ponto da natureza desse choro, o qual nós não podemos deixar de exercitar, que é o choro escatológico. Chamei dessa maneira porque liga aos últimos dias, à volta de Jesus especificamente. Nós recebemos ordenanças da palavra de Deus, amém? A ordenança do batismo, a ordenança da ceia do Senhor, amém? Os irmãos entendem isso. Quando nós participamos do batismo, nós estamos declarando o quê? Ao sermos imergidos. Morrer para quem? E quando nós submergimos? Viver para Deus. Morte e ressurreição. É um momento glorioso. É um momento que mexe com quem já se batizou. É um momento necessário, é uma ordenança, mas quando você sente a necessidade, vem do Espírito e obedecer a palavra, você vive uma contrição inigualável. Quando você passa pela ceia do Senhor com temor, aonde você participa do corpo e do sangue, através do cálice e através do pão, que representa o cálice, a nova aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo, e o pão, o corpo de Cristo, seu sofrimento. Nós sentimos o peso do carregar a cruz de Cristo, a responsabilidade, o fardo que Jesus fala que é leve, porque Ele nos ajuda a carregar, Ele não nos deixa sozinho. Mas é impossível conter as lágrimas, é impossível conter o que se move no momento em que proclamamos. Esse é o choro
escatológico. O choro da esperança, porque o meu Redentor vive, Ele vem me buscar. A minha expectativa e esperança não estão firmadas nessa terra, porque o apóstolo Paulo diz que aqueles que vivem a fé com a expectativa terrena são os mais miseráveis de todos os seres humanos. Se a minha fé se limita a este mundo, sou o mais miserável. A nossa fé precisa estar firmada no Senhor. A nossa fé precisa estar firmada que Ele vem, breve vem. Pode ser agora. Pode ser quando você chegar em casa, quando você for dormir, pode ser de madrugada. E aí? Você chorou o suficiente? Você chorou? E não é chorar, não é o chorar com a profissão que tinha na época de Jesus, que existia a técnica, ficar chorando horas em um velório. Não é esse choro. Você deixou o Espírito Santo falar através de você. Você se silenciou mais e chorou. Você adorou a Deus através das lágrimas. Lágrimas que falam diante de Deus, lágrimas que o Senhor não despreza, lágrimas que são valiosas, lágrimas que são colhidas. Apocalipse 21:4, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro. Não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, não haverá mais limitação, não haverá natureza decadente, não haverá envelhecimento, não haverá cobranças, mas uma plenitude. No inferno, aquele choro de desespero eterno, de ranger de dentes, em um contraste, em um lugar onde não há lágrimas. Não há lágrimas, porque lágrimas é para nos purificar enquanto estamos aqui. Lágrimas é para agregar em nossas vidas enquanto estamos nessa terra. Lágrimas é para jorrarem numa fonte do nosso viver enquanto estamos caminhando, peregrinando neste mundo. E porque nós estamos nele, não somos dele, nós choramos. A palavra diz que a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus. Quando o apóstolo Paulo declara isso em Romanos capítulo 8, ele está dizendo que o mundo está sofrendo. A obra original de Deus, ela vai retornar a ser o que era, através da manifestação dos filhos. E o que é isso? É a glorificação. Deus vai nos transformar. O mundo será restaurado à plenitude do que o Senhor fez desde o início. O projeto original de Deus será restaurado. E toda lágrima será enxugada. Toda lágrima será removida. Senhor, que nesse momento, aonde a palavra do Senhor nos conduz, o Espírito Santo de Deus, que fala, que geme, que causa um terremoto em nosso ser, que Ele quebre nesta hora as barreiras da insensibilidade, da religiosidade, da ilusão, que nos fazem secos, que não nos permite chorar diante da Tua glória, revelando quem somos. Um choro que não nos faz sucumbir, mas a palavra do Senhor diz que é uma tristeza que promove a alegria, é uma tristeza que promove peso de glória. Mas a palavra em Coríntios, em 1 Coríntios também diz que há uma tristeza que conduz à morte. E essa tristeza é a daquele, Senhor, que sofre sem Cristo. Mas aquele que é dependente está dentro do reino, porque o reino está dentro dele, porque ele interage com o reino,
assim como um reino interage através dele. Este, Senhor, é classificado numa realidade de pobreza de espírito, aonde há uma dependência completa, aonde não temos mais nada, porque não somos mais proprietários da nossa vida, não somos mais regentes da nossa história, mas Tu és o nosso dono, e caminhamos não mais pelo nosso querer, mas pelo Teu. E neste grau de dependência o Senhor nos ensina, o Senhor nos faz filhos semelhantes ao Pai, por meio de Cristo Jesus. E choramos, sim, choramos. Sim, choramos, Deus. Porque o que será de nós, se não for o Teu Espírito agindo aqui, nos revelando a nossa, Senhor, transgressão, nos revelando, Senhor, o quanto ferimos o Teu coração. Que feridas estão ficando tão cauterizadas, cascões estão se formando, camadas grossas sobre a ferida. E chamamos isso de força, chamamos isso, Senhor, de resistência espiritual. Vem e nos cura, vem e nos atrai, vem Espírito Santo e nos leva nessa realidade, nos leva, Senhor, na morada do Altíssimo, na dependência do Pai, nos leva. Oh, não nos deixas, não nos desampare, Senhor, nos faz viver Tua obra neste lugar, Senhor, nos faz viver o Evangelho, Senhor, que não busca a própria vontade. Para de mentir para si mesmo, para de mentir enquanto há tempo. Aquele jovem perguntou ao Senhor: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus perguntou: tu conheces os 10 mandamentos? Eu conheço os mandamentos desde criança, mas disse Jesus, uma coisa lhe falta. Vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e segue-me. Ele baixou a cabeça triste, provavelmente chorando. Ah, Senhor Jesus, quantos estão chorando e dizendo: Senhor, eu sou bem-aventurado. E é um choro, Senhor, de desistência, um
choro, Senhor, de retrocesso, é um choro, oh Senhor, de olhar para trás e estar sobrevivendo de lágrimas amargas, de lágrimas que envenenam a alma. Não é esse choro, Senhor Jesus, Senhor Jesus, oh Deus, aleluia. Os pobres de espírito são impulsionados para Deus. Os pobres de espírito se lançam porque não enxergam outra possibilidade. Os pobres de espírito aceitam as migalhas que caem da mesa e são conduzidos ao banquete. Oh, eles choram no pouco e continuam chorando estando no muito. Oh, Senhor Jesus. E Ele disse: vocês não lembram da torre de Siloé, quando caiu e matou aqueles homens? Não é porque eles eram pecadores, não é porque eram indignos. Jesus declarou, foi para lhes dar uma oportunidade de arrepender-se, mas não se arrependeram. O Senhor nos chama: arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. Arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. Estar com Jesus é contemplar um olhar tão misericordioso, um olhar tão manso, tão amoroso. É sentir um fluir tão santo, tão puro. É impossível não enxergar quem somos na presença dEle. É impossível louvar, adorar a santidade e a glória de Deus sem ser constrangido. Mas o Espírito diz: calma, eu estou aqui, te moldando, lapidando, transformando, auxiliando. Eu te ensino a orar, te ensino a adorar, te ensino a pensar, a falar, te ensino a ser semelhante a Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus, cura-nos de tão grande dureza no coração. Cura-nos. Enquanto o fariseu orou, se gloriando diante de Deus, aquele cobrador de imposto, aquele publicano disse: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E a palavra diz que ele não conseguia nem olhar para o céu. Jesus, nem olhar para o céu ele conseguia. Ele batia no peito dizendo: tem
tem misericórdia, tem misericórdia. Sou pecador, sou pecador, sou pecador, sou pecador, sou pecador. Tem misericórdia de mim. E Jesus disse que aquele homem saiu justificado. Ele saiu justificado da presença do Pai. Ele saiu justificado. Você não entende o que é isso? Aquele homem saiu com a justiça de Cristo sobre a vida dele. Aquele homem saiu com a obra de Deus no seu viver. Aquele homem foi tocado pelo Espírito. Aquele homem foi recompensado. Quantas vezes estamos tão preocupados em mostrar nossa suficiência? Quantas vezes estamos nos achando tão capazes? E o que Deus está te esperando de ti é tua rendição na presença dEle. É quando você, pelo Espírito, acha a pérola de grande valor, vende tudo que tem, ou seja, nada mais se compara a quem você encontrou, Jesus. Como aquele homem que encontrou um tesouro num terreno e o enterrou novamente para vender tudo e comprar aquele terreno. Esse tesouro é Jesus. Senhor, tem misericórdia do povo que é teu. Aviva-nos, transforma-nos, levanta-nos pela tua graça e misericórdia. Tenha misericórdia da igreja brasileira. Tenha misericórdia da igreja espalhada pela face da terra. E usa-nos, restaura-nos, em nome de Jesus. Amém. Glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento na presença de Deus. Eu quero lhe fazer um convite. Feche seus olhos, só você e Deus. Se você se sentiu tocado pelo Espírito Santo e ainda não entregou a tua vida para o Senhor Jesus, e você quer entregar a tua vida dizendo: eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador. Se você quer aceitar a Jesus, levante uma das suas mãos para que eu possa orar. Essa postura é só você e Deus neste momento. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, levante uma das suas mãos para que eu possa orar por você. Ou se você um dia fez essa decisão, mas se afastou do Evangelho, que é voltar para o caminho do Senhor, retomar a sua caminhada, se reconciliar com Jesus, eu lhe convido a levantar uma das suas mãos, fazendo a sua reconciliação na presença do Senhor Jesus Cristo. Quem quer aceitar a Jesus ou retornar? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço que algum ministro conduza essa irmã aqui. Se há alguém que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar, venha até aqui, pois eu quero orar pela sua vida. Não havendo, você teve e terá a oportunidade em Deus de buscar a presença do Senhor Jesus, de se entregar, de se reconciliar, porque só Jesus tem a vida eterna. Aleluia. E nesse momento eu vou apresentar a tua vida, Rosângela, em reconciliação. Você estava no caminho do Senhor, adorando intensamente. O Espírito Santo te conduziu a níveis de intimidade cada vez mais profundo, mas o inimigo tentou te arrastar no momento de fraqueza.
Mas esse passo que você está tomando hoje, essa decisão de retomar sua caminhada com Jesus, nesta hora, castas demoníacas que levaram você para longe, vão soltar o teu corpo nesse momento, vão soltar a tua mente nesse momento. A dor que você está sentindo agora no teu corpo, quem está apertando a tua garganta neste momento, esse choro do Espírito que brota do teu interior agora vai expulsar cada demônio. Legiões que estão me ouvindo nesta hora, vocês se levantaram contra a vida dessa serva de Deus, e na fraqueza da sua carne ela caiu na sua armadilha. Mas há um poder hoje que arranca a tua garra da garganta dela, que arranca ela da sepultura, que é o lugar onde a alma dela está. Do mundo dos mortos para onde te arrastaram. O gemido do Espírito que eclode da tua alma nessa hora, o poder da misericórdia e do sangue de Jesus. Eu ordeno a cada espírito demoníaco agora, das pernas dela, do ventre dela, da cabeça dela, da boca dela, dos ouvidos dela, agora, em nome de Jesus, toda legião, serpente da prostituição e do vício, agora saiam. Em nome de Jesus, todo espírito maligno que lhe mantinha em tortura na sua alma, agora saia e levante para Jesus. Levante reconciliada. Levante, porque o Deus de misericórdia, Ele não olha para o seu pecado, Ele olha para o seu arrependimento, Ele olha para o seu amor por Ele. Ele diz: vai e não peques mais. Aleluia. Para que a tua condição não se torne pior do que antes, porque Ele agora vai envergonhar o inferno através de você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória, glória ao nome de Jesus. Receba o bálsamo do Espírito Santo de Deus sobre tuas feridas, sobre a dor da tua alma. Receba o bálsamo do Espírito Santo. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, porque é Ele quem faz a obra. Amém? E que o Senhor continue nos guiando nesse entendimento da sua palavra. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé.